Este é o podcast do Mães pela Graça. Existimos para encorajar mães e lembrá-las de que o Evangelho de Cristo impacta cada detalhe dos nossos dias, dos mais triviais aos mais complexos. Seja bem-vinda! Agradecemos à Loja do Brincar por patrocinar este episódio. Você, nosso ouvinte, tem 15% de desconto nas compras do site, usando o cupom MPG15. Acesse www.lojadobrincar.com.br e utilize o cupom MPG15 ao finalizar sua compra. Olá, eu sou a Geise, estou aqui com a minha irmã Jamine. Olá, pessoal! E estamos continuando com a nossa série Ritmos de Liberdade. Hoje vamos começar falando das disciplinas comunitárias. A gente já falou das disciplinas internas, externas, e agora entrando no último grupo, que são as disciplinas comunitárias. A gente vai falar sobre confissão e adoração. Bom, confessar os nossos pecados, né? A gente fala isso muito aqui no podcast, mas isso não é a confissão verdadeira, né? É verdade, isso não é a confissão que vem lá de dentro da alma, né? Igual o livro tá falando aqui pra Eu acho gente. que isso que a gente faz aqui no podcast, quando a gente brinca, né? De tipo, eu vou confessar um pecado, é mais um desabafo, né? Não uma confissão. Só tipo assim, falei sobre isso. Coloquei pra fora. Consciência limpa, pronto. Mas não é disso que a Bíblia fala, né? Sobre confissão. O que seria a confissão bíblica já? Bom, a confissão e o perdão são realidades que nos transformam. Também é uma das nossas, né? Nós estamos falando aí sobre os ritmos de liberdade. É algo que nos liberta, né? Quando nós confessamos os nossos pecados, né? E nós não confessamos só para nós, né? Entre nós e Deus. É muito importante quando a gente confessa os nossos pecados para alguém, né? Quando a gente confessa para uma mãe, né? Uma mãe amiga. Eu tava aqui, vocês sabem que antes da gente começar a gravar, a gente sempre conversa, eu e minha irmã, e a gente tava conversando sobre isso, né? Como é importante nós encontrarmos pessoas em que a gente possa confiar e que a gente possa confessar os nossos pecados. Vamos trazer aqui para a maternidade, né? Nossos pecados maternos, né? Poxa, me excedi, né, na disciplina, me excedi na hora de falar, menti pro meu filho, né? Tenho sido negligente em alguma área, negligente em alguma área, coisas que a gente pode... E a pessoa que vai nos escutar, que não leve isso para outros lugares, né? Que fique em um relacionamento entre essas duas pessoas, 3, enfim. Depende aí do teu círculo de amizades, né? Mas que fique entre e que essa pessoa... como você tinha falado antes, né? Não passe pano também pra você. Sim, aquela coisa de... Às vezes uma amiga querida vem nos confessar algo e porque a gente gosta muito daquela pessoa, sente empatia, né? Empatia é importante também na hora de ouvir uma confissão, mas às vezes a gente passa pano, né? Ou como é que é a expressão? Coloca pano quente por cima, né? E meio que fala assim, amiga, eu também faço isso, é normal. Relaxa. Relaxa, não tem problema, né? E a questão, claro, a gente quer que aquela confissão gere uma leveza, né? Uma liberdade para a pessoa. O Senhor quer isso, né? Mas nós, como irmãs em Cristo, também somos chamadas a ajudar as nossas irmãs no crescimento espiritual. Exatamente. Né? Então, assim, se a nossa amiga chega para nós e fala, olha, tenho perdido muito a paciência, né? A gente pode tentar ajudá-la a entender o que está por trás disso. Claro que, em primeiro lugar, sempre são os nossos pecados, né? O nosso coração pecador. Mas a tentar ajudá-la mesmo, né? A abandonar esse pecado, né? Mostrar realmente não tá certo, amiga. Há um confronto, né? Tanto do Espírito Santo conosco primeiro e depois o confronto da pessoa com você, né? Também vai poder te confrontar. Se há alguém que você tenha liberdade nesse relacionamento, vai haver um certo desconforto, um confronto. Isso é normal. Aquela questão do exortar em amor. Exatamente. Né? De falar, olha, realmente não tá certo, né? Agir assim como mãe, sei lá. Exatamente. Né? Mas... E olha, e se você acha que você não peca na área aí da maternidade, existe a questão do orgulho também, né? Sim. Que muitas vezes nós somos orgulhosas em confessar os nossos pecados, né? Em dizer, puxa, errei.
né? Puxa, mas a fulana faz muito pior que eu. A gente sempre acha alguém que fez pior, né? Exatamente. Então, a gente sempre vai se comparar, né? Que é outra questão que a gente não deve fazer, né? Mas a gente se compara e vê alguém que tá pior que a gente pra se levantar, digamos, né? O que não é legal. E essa semana, no meu devocional, eu tava lendo exatamente sobre isso, né? 1 João 1, eu vou ler aqui pra vocês. 1 João 1, 8. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido os pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então aí eu vejo duas coisas, né? Confessar os pecados é uma questão de liberdade, estamos nos libertando, né, daquele fardo que estamos carregando, e Jesus vai cumprir a promessa que Ele tem para as nossas vidas. Sim. E vai nos perdoar. Né? É promessa dele, o perdão. Né? Agora, se a gente tem esse orgulho no coração, né, que nós falamos aqui, de dizer que não, eu nunca erro com os meus filhos, né? Eu sou uma mãe maravilhosa, né? Eles que me tiram a paciência. Nossa, sim. Porque eles fizeram eu errar, né? Eu não tenho erro em mim, né? E também, isso na verdade é uma fuga, né? Exatamente. Porque, gente, não é um dia, não tem um dia que eu não peque. Exatamente. Com os meus filhos, com o meu marido, né? Com quem eu me relacionar, Sim. né? São todos os dias, né? Assim, se a gente for realmente fazer um exame, né? Se examinar diante do Senhor, né? A gente, com certeza, o Senhor vai trazer à luz, né? Aquilo que a gente precisa confessar. E tem um exercício que esse autor aqui do livro fala que ele fez, que ele fala sobre a vida dele em geral. Uma vez ele pegou 3 folhas sobre a infância, a adolescência e a juventude, porque parecia que algo espiritual, né, não estava deixando ele para frente. Então ele foi anotando coisas que ele fez na vida dele e pedindo perdão a Deus. Isso também é uma coisa que nós podemos fazer também em casa, como mães, né? Por exemplo, vamos abrir o parênteses aqui, eu confessando meus pecados. No primeiro ano de vida da minha filha, eu fui muito negligente na questão de devocional. Né? Coisas assim que a gente sabe que às vezes nos bloqueiam espiritualmente, né? Que nos fazem não ir mais tão fundo com Deus, né? E a gente precisa abrir aí e ser sinceros com Deus realmente, né? Conosco até mesmo. pra impedir que o inimigo, né, fique colocando mentiras no nosso coração. Exatamente. Do tipo, mas naquele primeiro ano você não fazia nada, né? Aquela coisinha na cabeça, viu? Você não é consistente. Você faz um mês e para o outro. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente traz à luz esses nossos erros, né? Isso, traz à luz, essa é a palavra. A gente dá liberdade pro Espírito Santo trabalhar essas áreas da nossa vida, né? Quando a gente fica só abafando o caso, né? Jogando pra debaixo do tapete tipo assim, ali. já passou, não foi nada, não é nada e tal. A gente não consegue se livrar daqueles vícios, parece, né? Exatamente. E esse é um bom exercício. Eu gostei, inclusive eu quero fazer no sentido de anotar mesmo, né? Essas fases da vida. Né, eu vou fazer aqui, no caso, como mãe, né? No caso quando a minha filha nasceu e tal, fui negligente, fiz isso, fiz aquilo, e ir se derramando diante de Deus, da presença de Deus, pedindo perdão. Parece que aquilo fica algo concreto, né? Sim. E você pode viver a maternidade de modo mais leve, sem tanta culpa, sem tanta comparação. Sim. E pra gente se livrar da culpa, né, a tal da culpa materna, a confissão é um passo extremamente importante, né? Algo que a gente precisa fazer com as nossas irmãs, né, com pessoas que a gente confia, porque, gente, não tem como a gente se livrar da culpa materna sem a gente reconhecer que a culpa é nossa, sim, né, que o nosso pecado tá ali. Mas a culpa materna, muitas vezes, é sobre coisas que a gente não precisaria sentir culpa. Mas o fato da gente estar sentindo culpa já mostra que a gente não está dependendo do Senhor, que a gente está confiando em coisas que não deveria. Então, tudo isso precisa ser trazido à luz para o Senhor trabalhar no nosso coração, né? E a confissão é o caminho de entrada, digamos, para que isso tudo venha para fora, né? E Deus quer que a gente faça isso, né? Sim. Deus está ali prontinho para que a gente confesse nossos pecados, para que a gente faça tem esse momento, né, com ele, diante dos nossos irmãos, né? Sim, exatamente. E algo interessante que o Richard Foster traz aqui no livro
é meio que um passo a passo, né? Vocês sabem que eu gosto das listinhas. A didática. Eu sou, né, professora, né? Então, eu gosto muito quando ele traz, assim, alguns passos para nos ajudar mesmo, né? A colocar essas disciplinas em prática, Sim. né, na prática. Então, assim, como fazer uma confissão, né? Aquela coisa que a gente faz aqui no podcast de falar assim, né? Eu vou confessar um pecado e tal. Não é bem isso, né, gente? Isso a gente fala brincando aqui, né? Mas uma confissão verdadeira, uma boa confissão, né, bíblica, ela inclui 3 passos, né? E ele vai dizer que o primeiro é o exame de consciência, né? Uma frase do Douglas Steer é a seguinte: é o momento em que a alma fica submetida ao olhar atento de Deus, em que na presença silenciosa e amorosa, essa alma é penetrada até o âmago e torna-se consciente das coisas que precisam ser perdoadas e endireitadas antes que possa continuar a amar aquele cujo cuidado tem sido tão constante. Uau! Né? Ai, é maravilhosa essa frase, né, gente? Vamos fazer um post sobre essa frase já, pra gente salvar e guardar, né? Porque é justamente isso, né? Esse exame de consciência, né? Se colocar diante do Senhor, diante do olhar atento de Deus. Exatamente. Olha só, né? Deixar o Senhor nos sondar, né? Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, né? E guia-me pelo teu caminho. Então, quando a gente... Esse é o primeiro passo para confissão. Mostrar as áreas, né, que precisam daquele toque. Exatamente. Restaurador, aquele toque, né, de libertação, aquele toque que precisa ser renovada, aquela área que precisa ser renovada na nossa vida. Exato. Isso é muito, muito, muito importante. E daí, gente, a confissão, ela se torna algo específico, né? Às vezes a gente faz uma confissão por atacado, né? Aquela coisa, ai, Senhor, me perdoa por qualquer coisa que eu possa ter feito errado hoje. Já viram? Tem uma coisa, gente, eu detesto. Antônio, meu marido, até brinca comigo às vezes. Ele fala só pra, né, me provocar, digamos, né? Eu detesto quando a pessoa chega pra mim e fala assim, desculpa qualquer coisa, viu? Porque não é uma desculpa verdadeira, né? Desculpa qualquer coisa. Claro, é uma forma de dizer, cultural, dependendo do caso, não tem problema, né? Mas, assim, depois que você teve alguma discussão com alguém... Seja específico. Assim, poxa, desculpa qualquer coisa, então não me peça desculpas, né? Assim, se você tem algo pra pedir desculpa, me diga o que é. Se não tem, tudo bem, né? Então, assim, a confissão precisa dessa especificidade, né? Precisa ser algo concreto, né? Não assim, me desculpa qualquer coisa, Senhor. Ai, Senhor, me perdoa pelos meus pecados de hoje, boa noite. Isso seria uma confissão por atacado, né? E quando a gente deixa o Senhor examinar o nosso coração, essas coisas específicas são trazidas à tona, né? Olha, o seu tom de voz com a sua família não está correto. Exatamente. Né? Você não está demonstrando o amor de Cristo no seu lar. Então, Senhor, me perdoa por ser ríspida, me perdoa por ser amarga, né? Coisas bem específicas, né, dentro de casa. Assim. E esse desculpa qualquer coisa tem a ver muito com aquela ideia de que a vida cristã é crer em Jesus, pedir perdão pelos pecados e tá tudo bem, não preciso mais fazer nada. Né? Acho que tem muito dessa cultura que a gente né, tem na nossa mente, no nosso coração, né? Tá tudo certo, você quer estar salvo e não entendeu que a vida cristã é um processo de santificação, que a gente sempre fala aqui, né? Que, gente, vai precisar voltar, pedir perdão, né? Entender qual é a área da vida que precisa, né, ser restaurada. Exatamente. E o segundo passo, né? Então, primeiro é esse exame, né, deixar o Senhor olhar para nós e trazer à tona os nossos pecados. O segundo é o pesar, né? É o coração entristecido pelo pecado. É o remorso. É sentir culpa mesmo. Que não tem nada a ver com desculpa qualquer coisa. Não. Você não tá com pesar nessa confissão. Sim, você só quer se livrar daquele problema, né? Então, é muito importante que a gente se entristeça, né? A Bíblia fala, bem-aventurados os que choram. O que é esses que choram? Os que choram pelo pecado. Pelo seu pecado, pelo pecado do mundo, né? Pela tristeza que existe no mundo. Bem-aventurados os que choram, né? Então, assim, a gente precisa... Esse choro, essa tristeza... É uma forma de levar a sério. Exatamente. É um passo importante para uma confissão real, né? E, por último, nós precisamos ter a determinação para evitar o pecado. O tal do vai, não peques mais. Exatamente. Mais, né? Então, a gente precisa, né?
ter esse desejo por santidade, aversão ao pecado, né? A gente ficar com nojo Inclusive, daquilo. ele fala que se vocês soubessem quanto Deus odeia o pecado, vocês evitariam o máximo, Sim. né, de pecar. Vocês estariam buscando constantemente este processo de santificação. Exato. Deus abomina o pecado. Exato. Né? É não pedir perdão um dia pro seu filho e no outro dia, né, gritar de novo e falar, perdão, não sei o quê. Você não tá evitando Sim. o pecado, né? Exato. É achar mesmo formas de não pecar de novo. Poxa, eu sou tão fraco nessa área. Será que você, Geise, não podia me ajudar, né? Uma amiga, né? Será que você não podia me ajudar nessa área? Eu sou muito fraca nessa área, amiga. Às vezes Me essa ajuda. ajuda é um cobrar, né? Entre aspas, assim, um cobrar amoroso, né? Sim, Como foi essa semana? Você ainda tá sentindo, né? sim. Perdeu a paciência hoje, né? Sim. Como que você tem se sentido? Às vezes essa cobrança amorosa É de uma caminhar pessoa junto, cristã, né? que você confia, te dá essa sensação de, não, eu preciso prestar contas, né? Daquilo que eu tô vivendo e tal. Isso é Sim, muito bacana, é muito né? bom. É o famoso discipulado. Sim, né? exatamente. É o discipulado entre as mães aí, que inclusive, se você não está no nosso Telegram, entra lá que tem vários materiais para vocês fazerem aí entre as mães, Um clube do conversando, clube do podcast. Para esses temas, né, que a gente conversa no podcast, você poder levar aí para sua roda de amizades e começar uma amizade. Às vezes a gente fica nessa, né? Ai, mas eu não tenho essa amiga. Né? Esse é outro ponto, né? Eu não tenho Exatamente. essa amiga com quem eu posso conversar. Peça pro Senhor te mostrar. É verdade. Né? Assim, comece Com certeza não vai ser a vovó, gente. a vovó da criança. Não. Vó é a advogada do neto. Não vai conseguir tolerar que você perde a paciência com os netos de vez em quando, né? Mas a questão, gente, é que o Senhor vai nos apontar, né? Pessoas com quem a gente pode... Isso existe. Vai mostrar, né? Né? Vai mostrar. Ele tá no controle de todas as coisas. E se você tem esse desejo, com certeza a resposta virá. Com certeza. E assim, um parênteses aqui, gente, que estamos, né, hoje entrando nas disciplinas comunitárias, é muito importante que façamos parte de uma comunidade cristã, né? Que sejamos membros de uma igreja local. Então, assim, algumas mães, né, se afastam disso nos primeiros anos da maternidade, né? Às vezes acontece uma ruptura por algum motivo, né? A gente sabe que os relacionamentos humanos são complexos e dentro da igreja essas coisas, né, às vezes são difíceis, às vezes uma discordância aqui ou ali. Mas se você que está nos ouvindo não faz parte de uma comunidade cristã, não é membro de uma igreja local, peça para o Senhor, né? Peça para o Senhor te mostrar, né, onde você deve se envolver, onde você precisa, né, se filiar, né, se conectar, porque é nesse lugar que você vai encontrar as suas irmãs de fé, né, pessoas com quem você pode contar e conversar. Sinceridade total, gente, não é nas caixinhas do Instagram que você vai confessar seus pecados, né, que você vai ganhar a exortação que você precisa. Isso é feito dentro da igreja, né, isso é feito com as nossas irmãs em Cristo, com os nossos líderes, pastores, né, esposas de pastor. Então, se abra para isso, sabe? Vá atrás, procure. Alguém né? que te conheça de perto, né, que Isso. saiba da tua vida, saiba do teu relacionamento conjugal, né? Pessoas que te direcionem, né? Eu sei que às vezes dentro do mundo da internet é muito fácil fazer amizade, né? Porque a gente gosta de ver a parte boa, a gente só mostra a parte boa. Sim. A gente admira aquelas influenciadoras, né? Que Sim. são grandes, que têm bastante número de seguidores. Mas não é ali que você vai mandar uma caixinha confessando ou um direct, né? Falando, poxa, a pessoa não te conhece. Sim. Né? Ela não É sabe muito mais fácil fazer pelo Instagram. muito mais fácil, né? Você não Na precisa verdade, dar sua cara, né? Uhum. É diferente, né? Na questão, vamos colocar aqui, presencial, né? No presencial é muito mais difícil, né? Você Sim. chegar a alguém e falar, vamos tomar um café, né? Preciso conversar, Sim. né? Uhum. São questões, assim, necessárias quando a gente fala de disciplinas Sim. comunitárias, né? Uhum. E não é algo assim que é pra gente sair confessando os pecados pra todo mundo dentro da Não, igreja, né? não. Escolhe bem, peça pro Deus Senhor. vai te mostrar. Peça pro Senhor revelar, né? Então, assim, em primeiro lugar, se você não está envolvida em alguma igreja, isso Envolva-se. precisa acontecer, né? Pra você, pra sua família, né? Pra que você crie os seus filhos também dentro da igreja, isso é muito importante. Mas depois disso, né? Se você já está envolvida numa igreja,
ore para que o Senhor revele, né, alguma amiga que possa ser essa pessoa. Pode até ser o seu marido, não tem, né, problema em relação a isso, mas que você tenha alguém, né, alguma pessoa do seu círculo de fé que possa ser a ouvinte das suas confissões e que você possa ser também, né, a pessoa que recebe essas confissões, né? A pessoa que ouve as confissões. Exatamente. E como ouvintes de confissão, a gente também tem que ter algumas posturas, né? Exatamente. Que é... Não sair contando pra todo mundo. Isso, aí você mencionou saber isso. escutar, né? É verdade. Às vezes a pessoa não precisa ouvir nada, gente. É a Sim. questão da solitude. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa só quer ser acolhida num olhar, num abraço. Né? Nem sempre a gente vai ter algo pra dizer. Nem sempre a gente vai ter algo ali, um versículo, né? Não nem mesmo, sempre, é verdade. Nem sempre. Às vezes basta um olhar, às vezes basta um, poxa, vou orar com você sobre isso. Poxa, te entendo. Sim. Né? Poxa, a caminhada materna realmente, né? Não é algo tão simples. Vamos juntas, né? Exato. Às vezes é isso. E então, acho que a gente também precisa saber escolher muito bem, né? acho que a gente entender a nossa condição de pecadoras nos faz boas ouvintes de confissão. Porque tem uma frase aqui, né, do Bonhoeffer que diz: qualquer um que já tenha se horrorizado e se espantado com o próprio pecado que pregou Jesus na cruz, não mais ficará horrorizado, nem mesmo com os pecados mais escabrosos de um irmão. Então, assim, né, aquela coisa de tipo, nossa, não acredito que ela fez isso. Essa reação só tem quem ainda não ficou horrorizado com seu próprio pecado, né? Foi o meu pecado que colocou muito Jesus na cruz, né? Não foi o meu pecado que pôs ele lá. E isso me faz entender qualquer confissão como no mesmo patamar, né, do meu pecado. Porque a gente já estivemos onde nosso irmão está agora. Exato. Né? Por isso que desaparece o desejo de usar essa confissão dele e querer controlar ele. Sim. Né? Né? Não é alguém que vai te manipular com aquilo que você já confessou. Não, é alguém que vai te acolher. Né? E a gente jamais vai trair a confiança, né? Pois a gente sabe que essa confissão veio com um pesar, veio com o exame, né? Com o Senhor examinando aquele coração. Então, a gente só sente aceitação e compreensão. Exatamente. Né? Daquela confissão, né? Isso é um ministério, né? É um ministério, é verdade. E a gente também precisa estar em espírito de oração, né, para que o Senhor nos dê discernimento, o Espírito Santo vá nos guiando, nos ajudando realmente, né, a falar ou não, né, permanecer calados ou dizer algo que o Senhor quer que a gente fale, mas é tudo filtrado pelo que o Espírito Santo quer que a gente faça naquele momento. Amém. Amém. A última coisa aqui sobre confissão, gente, é quando a gente pede perdão para os nossos filhos, né, já, que é isso que às vezes, assim, existem duas questões aqui, né? Existem pessoas que têm muita dificuldade de pedir desculpa para os filhos, perdão para os filhos, quando erram, né? Porque, eu vou perder a autoridade, ou, né, ele é criança, né? Eu sou a mãe, eu não posso pedir desculpas. E existe o outro lado de tratar isso com levianidade, né? De tipo, tá, filho, desculpa que eu gritei. Mas eu gritei porque você me fez perder a paciência, porque é a 20ª vez que eu avisei, né? Ninguém aguenta. Sim. Né? Você me tira do sério. Querer colocar a culpa no filho, Exato. Né? Pelo pecado que cometeu. Exato, né? Isso não é uma confissão verdadeira, né? Claro, a gente precisa confessar isso para as nossas amigas adultas, né? Mas a gente também tem que resolver isso com os nossos filhos. E eles precisam ver, né? Que a gente está arrependida, que a gente está diante do Senhor ali conversando com eles, né? Olha, a mãe errou muito, a mãe não pode fazer assim. Até porque nós somos a primeira referência da vida deles sobre esse assunto. Né? Então, quando a gente mostra que essa é uma disciplina constante na nossa vida, se a gente recupera essa disciplina de confessar as coisas, né? De pedir perdão, se isso é algo que flui de maneira bem fácil, com certeza nossos filhos vão ser crianças ou adultos, adolescentes que crescerão e terão esse hábito também, né? De pedir perdão. Quantos adultos a gente não conhece hoje em dia que tem um orgulho, algo, mas foi algo que não foi ensinado. Exato. Né? Algo que não foi colocado para ele ou mostrado. É algo que simplesmente cresceu dentro de um lar, de uma casa, e tem muita dificuldade hoje de olhar para o olho da esposa, olhar para o olho dos filhos e falar, poxa, me perdoa, eu errei. Antes disso, tem que bater muito com a cara na parede, dar 1000 voltas e daí vir e
rabinho e... Desculpa qualquer coisa. Exatamente, né? Então, isso é uma coisa que nós, pais, vamos ensinar eles até, também. Né, já falando um pouco a nossa da nossa postura. Experiência, né? Sim. A gente cresceu num lar onde os nossos Familiar, pais ensinaram a pedir desculpas, pedir perdão, Sim. né? E isso é algo, assim, que uma prática reflete que a gente levou demais. Pra vida. Reflete demais nosso relacionamento com os filhos. Eu peço desculpa pra minha chefe e ela acha mó engraçado, sabe? Nossa, tipo, mas eu só chamei, sabe? Você não tá acostumada. Mas é uma prática que eu tenho da minha vida, porque eu aprendi isso com os meus pais. Sim. Tudo é falado, tudo é dialogado e tudo é, poxa, pera aqui, vamos sentar. Vamos conversar. Isso e é sempre específico, né? É algo específico que você precisa pedir perdão pra mamãe, ou que a mamãe precisa pedir perdão pra você, né? A gente cresceu assim. Sim, total. Então, foi algo que é pra mim, pra você, algo natural. Exatamente. Né? Dentro da nossa casa. Então, a gente precisa realmente recuperar isso dentro da nossa casa. Tanto assim, que eu não tenho essa dificuldade que às vezes os adultos têm de pedir desculpa por uma criança, pedir perdão pro filho, né? Eu tenho que cuidar na hora de pedir perdão, de não tratar isso como uma, tipo, ai, filho, perdão, tipo, né? Ai, tá, mas não, tem que ser um momento ali de sentar, conversar, olha, a mãe não devia ter gritado daquela forma, né? Qualquer coisa, às vezes você precisa, um exemplo, você precisa mudar algo na sua rotina familiar que você percebeu que não tá legal, né? Vou dar um exemplo, assim, bem banal, que eu acho que acontece com muitas famílias. Tá assistindo desenho demais, né? Sim. Foi indo, e quando você vê, fala, putz, isso na rotina não tá bacana, né? Isso é algo que você pode sentar e pedir perdão pro seu filho, porque isso é algo que foram os pais que deixaram acontecer, né? Então, fala assim, olha, filho, me perdoa. Vamos mudar a rota até aqui a mamãe e o papai erraram nessa questão do desenho. Né? Nesse horário você não vai mais assistir. Ou esse tipo de desenho você não vai mais assistir. A mamãe e o papai erraram. Sim. Né? Nós estamos aqui te pedindo perdão. E a partir de hoje vai ser diferente. Né? Então, assim, um exemplo banal. Existem outras coisas muito mais complexas, com certeza, né? Mas essas coisas a gente precisa ter esses momentos, né? De conversar com os nossos filhos e acertar as coisas, né? É verdade. E a outra disciplina é a adoração, gente. Adoração parece algo tão comunitário, tão só pra igreja. A gente pensa em música, né? Eu pensei em música também, é verdade. E assim, cantar, né, orar, louvar, é tudo são disciplinas, não, práticas, né? Que nos levam à adoração, digamos, são portas de entrada, né? Mas a adoração é muito mais, né, do que isso. O que eu gostei muito também que ele comenta aqui é sobre a adoração, é um estilo de vida, né? Nós o adoramos, estamos conectados com o Espírito Santo e nós o adoramos o tempo todo, ao levantar, ao dormir, a escovar os dentes do filho. Imagina, quando você tem essa entendimento de quão grande o Senhor é, não o que ele faz, né? Exatamente. Você vive nesse espírito de adoração, de adorá-lo o tempo todo, né? Eu vou aqui escovar o dente dos meus filhos. Obrigada, Deus, por esses dentinhos, né? Vou aqui fazer esse almoço gostoso hoje. Obrigada, porque tem... Isso é estar adorando o Senhor. Sim. Uma verdadeira conexão, né? O tempo todo com o Espírito Santo. É reconhecer a bondade do Senhor em tudo, isso, né? Exatamente. Esses dias a gente até fez um post, né, sobre isso, falando que difícil é o oposto de fácil e não de bom, né? E tem um pouco a ver com isso, porque muitas vezes a gente encara as dificuldades da maternidade, né? Porque a maternidade é cheia de desafios, né? Todas nós sabemos disso. A maternidade não é fácil. Mas a gente encara isso como uma coisa ruim, né? Tipo assim, ai, nossa, meu dia foi péssimo porque eu tive esses desafios. E quando a gente consegue enxergar a bondade do Senhor através dessas dificuldades, a gente consegue realmente adorar o Senhor todo o tempo, né? Eu, por exemplo, né, nessa fase que eu tô vivendo agora, primeiro trimestre da terceira gravidez, né, cuidando de 2 crianças pequenas, tem dias muito difíceis, com muito enjoo, né? E tendo que fazer toda a rotina de sempre com as crianças pequenas, sozinha e tudo mais. Mas eu não enxergo nada disso como uma coisa ruim, né? É tudo, eu consigo ver a bondade do Senhor. Poxa vida, né? Mais um presente, mais uma herança, né? Sim, você enxerga que é Deus. Ele é Deus, soberano sobre tudo isso. E até nessas dificuldades eu vejo o Senhor trabalhando no meu coração, né? E eu consigo adorá-lo por isso. Né? Exatamente. Então, essa coisa do coração mesmo, né? O espírito de adoração. É uma coisa que a gente tem que refletir, né? Porque o espírito de adoração é em todas as áreas da nossa vida, né? Sim. Então, por exemplo, eu sou a mãe aqui que trabalha fora, chega à noite em casa, vejo as minhas filhas, mas eu tô
numa fase da vida que é a minha fase atual e que eu vou adorá-lo mesmo assim. Mas não pelo que ele tem, né, que ele vai fazer, o que ele tem realizado, mas é porque ele é Deus. Ele que me deu esse trabalho, ele que me deu essas filhas para, né, me deu um marido que é parceiro, que tá junto nessa. Enfim, várias coisas que a gente pode enxergar a bondade de Deus, como você falou. Exato, exatamente. E o objeto da nossa adoração é sempre o próprio Deus, né? Adore somente ao Senhor, tem apenas um Deus, né? E a adoração é completamente oposto da idolatria, né? Então, acho que assim, a prática da disciplina da adoração nos liberta dessa idolatria, as outras coisas, né? Porque quando o objeto do nosso afeto, do nosso amor, da nossa obsessão, né, é o Senhor, né? O nosso coração está sempre em busca dessa face, né? Essa sede, essa fome pela face do Senhor. Então, é meio que um antídoto para a idolatria do nosso coração, né? Idolatrar a maternidade mesmo, né? Que é um risco que todas nós corremos, né? Sim. Quando a gente consegue enxergar o Senhor, a bondade do Senhor em tudo aquilo que a gente está vivendo na maternidade, a gente não vai idolatrar a maternidade, né? Ou, por exemplo, muitas vezes a gente vê, né, aquele papo de, parto. Nossa, a pessoa, né, começa a idolatrar o parto, amamentação. Né? A amamentação, várias fases da maternidade, né? Riscos que todas nós corremos, né? Quando a gente enxerga o Senhor nessas coisas, o corpo que o Senhor criou, né? E consegue ver a bondade dele mesmo nessas dificuldades, dificuldade em parto, dificuldade com a amamentação, consegue enxergar as saídas que o Senhor proporciona para cada família. A gente não consegue mais idolatrar essas coisas, né? A gente realmente coloca o nosso coração em conexão com o Senhor o tempo todo. E é necessário que a adoração ela seja prioridade na nossa vida, né? Quando a gente coloca isso como algo prioritário, adorar o Senhor em todo o tempo. Sim. Marcos 12:30, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, o primeiro lugar é a adoração. Depois, o serviço, né? A nossa vida, então, tá toda entremeada nessas coisas, né? Na adoração, no louvor, porque senão na ação de graça. O serviço substitui a adoração e ele acaba virando idolatria. Isso. E nós, como mães ativistas, a gente tem essa tendência. Isso, tendência. Né? Então, é muito legal isso mesmo, né? Que a prioridade é a adoração. O serviço vem depois, né? É um resultado disso. Exatamente. Né? E outra coisa importante é que a gente tenha expectativa quando a gente vai se reunir com a nossa comunidade, né? Como a gente falou já na primeira parte desse episódio, né, que a gente precisa estar em comunidade e ter essa expectativa santa, né, para esse encontro da igreja, né, no domingo, não sei que dia vocês se reúnem aí, mas a gente chegar nessas reuniões com expectativa, com o coração cheio, né, já de ter vivido esse estilo de adoração. A semana toda, né? Exato. É um reflexo daquilo. Culto ao Senhor é um reflexo daquilo que você já viveu a semana inteira. Exatamente. A semana inteira, na segunda, na terça, na quarta, enfim. Você passou nesse espírito conectado adorando. Aí chega no domingo, você vai estar refletindo aquilo ali para o seu irmão. Porque o culto não é sobre nós, né? É sobre... É o nosso coletivo ali, mas não é sobre eu, é sobre não é mim, sobre né? eu, desculpa. É sobre nós, né? Exato. Então, é sobre algo coletivo. Começa em mim, lá na minha casa, adorando o Senhor. E depois, quando eu chego no culto ao Senhor, eu posso interceder por um irmão, posso servi-lo dentro da igreja. E daí, acontece a adoração comunitária, né? Exatamente. E, gente, eu, assim... Essa, com certeza, foi a questão que mais me fez falta durante a pandemia. É verdade. Né? É a adoração comunitária. É verdade. Gente, existe algo tão precioso em estar juntos, em né? estar em comunidade, cantando, louvando ao Senhor. Isso pra mim sempre me arrepia, assim, sabe? É porque eu acho que a música, aqui nós somos filhos de pastor, que sempre estivemos envolvidas com a música. Então eu acho que a música fala muito ao meu coração e ao teu coração. E quem, né, é envolvido com essa área. Sim, eu acho que nós somos tocadas pelo Espírito Santo mesmo através dessa questão do louvor, né, da adoração. Claro, a palavra também. Mas sabe que eu sou aquele tipo de membro
lembro que a música do louvor fica mais na minha cabeça que foi tocada no domingo do que a própria palavra, às vezes, né? Sim, Então, são coisas que mexem com a gente mesmo, né? Sim, Que e na nos verdade, a adoração comunitária, ela é um ensaio para aquilo que vamos fazer na eternidade. Exatamente. Né? Então, assim, nós vamos passar a eternidade adorando o nosso Senhor, aos pés do Criador, né? Podendo chegar pertinho, face a face com o nosso Salvador, nosso querido Jesus. Então, quando a gente se reúne no domingo e canta juntos, né? E adora o Senhor, e exalta o nome do Senhor com as músicas que a gente canta. Isso enche tanto meu espírito, sabe? É tão gostoso. E com certeza essa foi a coisa que mais me fez falta, sim, né? Porque assim, também. a gente consegue ouvir a pregação. Claro, estar juntos, né? É muito melhor para ouvir, até pra gente ver os rostos, sim, né? Uns dos outros. Mas a questão do louvor em comunidade faz muita falta. Fez muita falta. E é legal a gente ficar nessa expectativa santa, sim, e ensinar os nossos filhos a terem essa expectativa, né? Quando a gente começa durante a semana com os devocionais, com a questão de investir nos nossos filhos, né? Em relação, sim, à adoração também com eles. Sim. Eles vão entendendo o que é o culto. É verdade. Né? Eu falei aqui antes pra Geise, não fica igual aqueles adolescentes dormindo no meio do culto e estando ali só porque a mãe tá ali. Nunca entenderam, né? Nunca entenderam o que é o culto, né? Não tem esse prazer de entender, poxa, o culto é uma adoração comunitária, estar juntos, né? Com toda a reverência, com todo o foco, mas adorando ao Senhor e ensinando as crianças a adorarem o Senhor. Mas tem um trecho também que ele fala ali, né, Gê? Sobre as crianças. Fala. Ele fala sobre a questão das distrações durante o culto, né? Nós que somos mães sabemos que nem sempre é tão fácil, né? Administrar, né? As crianças durante o culto. Não sei, né? Existem todos os tipos de situação, né? Tem igrejas que têm as salinhas, né? Tem igrejas que não tem. Tem igrejas que tem só durante a palavra, não tem louvor. Enfim, não sei como é essa sua situação. Que pra nós mães não é fácil trazer as crianças pra igreja. Em algum momento a gente vai ter que, né? A gente precisa fazer esse exercício, essa vontade. Exatamente. Senão a gente não traz e fica em casa. E eu gostei que ele usa a frase seguinte: absorva com gratidão as distrações, né? Isso vai pra nós que temos os filhos que estão causando as distrações e também quando a gente vê outras crianças ao nosso redor, né? Causando as distrações. Quem ainda não tem filho dificilmente vai estar ouvindo esse podcast, mas pode acontecer, né? Então, assim, você vê lá uma criancinha correndo, você tá ali no momento de adoração, ora por aquela vida, né? Entrega aquela criança ao Senhor, enxergue a bondade do Senhor naquela criança feliz, saltitante, serelepe, né? Mas não deixe de vir ao culto por causa exatamente, das crianças, né? A gente tem como enxergar a bondade do Senhor nessa vida das crianças, né? E é algo que se ensina, né? Como você também sempre fala, né, Já? Sim. A gente precisa ensinar essa reverência pros filhos, né? Domingo eu tava cantando no louvor e as minhas filhas estavam ali embaixo e elas dançando na hora do louvor, coisa mais linda. A minha primeira reação foi, poxa vida, né? Estão fazendo uma baguncinha ali embaixo. Distraindo a igreja, né? Mas depois eu achei elas tão espontâneas, tão genuínas e adorando e ali rodando com o ritmo da música. E elas cantam durante a semana as músicas que foram cantadas, né? A Maria, principalmente, né? Ela canta o que foi cantado durante a semana no louvor. Então, é isso, né? Isso é adoração comunitária. É envolver as crianças também nesse momento, né? Exato. Deixar que elas participem, se envolvam. É né? verdade. E ensinar elas que há tipos de ambientes também, né? Sim. Porque senão a criança também não sabe a diferença entre o parque e a igreja. Acha que tudo é parque. Né? Tudo pode falar alto, tudo pode né? correr. Não, a gente tá falando aqui, tragam, né? Persistam, né? Mas se a gente não ensinar, nós pais, eles não vão entender a diferença dos locais e dos lugares, né? Então a gente tem esse papel, essa função como mãe, né? De ensiná-los, olha, filha, agora é o momento de culto, né? Pode dançar, hora do louvor, vamos dançar, vamos adorar, né? E depois os outros momentos, mas eles não vão saber se nós não ensinarmos. E também, gente, eles não vão aprender no primeiro fim de semana. Claro que não. E se você falta no outro? Não tem consistência. É verdade. Então, assim, a gente precisa ser constância nessa disciplina da adoração dentro da igreja, né? Sim. Trazê-los no próximo domingo. Eu sei que passa uma semana, né? Depois passa outra, às vezes acontece alguma
alguma coisa. Mas se a gente tem essa constância de trazê-los todo domingo para dentro da igreja, eles vão entendendo que aquilo ali é um ambiente de culto. E é algo importante para a cultura familiar, escola, né? Que é diferente do parque. Poxa, esse aqui é um ambiente diferente. Aqui cantam, aqui oram, aqui leem a Bíblia, né? Na cabecinha deles, eles vão internalizando tudo isso. Até a nossa postura é um modelo, né? Às vezes a gente vem meio distraído, né? Pra igreja, né? Vem, assim, cheio das coisas sociais pra resolver, né? Exatamente. E tal, conversar com fulano e ciclano, a gente não prioriza esse momento de orar antes do culto começar. Coisas pequenas, assim, pra gente ensinar pros nossos filhos que, não, a prioridade desse momento é a adoração. Sim. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor, né? Então, isso tudo vai ser resultado do nosso exemplo, tanto em casa quanto na própria igreja. E né? preparando eles para esse momento, né? Sim. Perguntando, né? Filho, o que a gente faz no culto, né? Por que você, a gente sabe, por que você vai para a igreja? Você sabe por que você vai para a igreja? Por que a gente canta, né? Exatamente. E preparando eles para eles irem entendendo, né? Sim. Antecipando as coisas, para eles irem entendendo que naquele momento ali vai ser um momento de adoração ao Senhor. É verdade. Esses dias, né, eu tava contando pra Já que o meu mais velho tá naquela fasezinha de desafiar, né, gente? 3 anos e meio ali, quem tem essa idade sabe que não é fácil. E ele assim, antes de dormir a gente sempre lê uma historinha bíblica, canta um louvorzinho e ora, né? E sempre é bem metódico, né? Então, faz e eu falo a frase, vamos orar. Sim. Né? Deu o mais novo de 1 ano e meio, já fecha o olho, já põe as mãozinhas juntas, né? E o mais velho, que está desafiando, ele fala, não, agora eu tô com sono, mãe. Poxa, mas se eu quisesse contar mais uma história, ele não ia estar com sono. Se eu fosse cantar mais uma música, eu não ia estar com sono. Mas pra orar, tá com sono. Então, eu comecei, assim, essas são estratégias que o Senhor vai nos dando, né? Eu comecei a mudar a pergunta. Né? Não esse vamos orar metódico e vazio às vezes, né? De tipo, só vamos orar, Senhor Jesus, obrigado, amém. Eu falei, a gente tinha lido uma história naquele dia sobre o livramento do povo de Israel e eu falei assim, filho, agora vamos louvar ao Senhor que é tão poderoso e livrou o povo de Israel das mãos do faraó. Ele arregalou o olho assim, fechou os olhinhos, né, colocou Despertou as mãozinhas juntas e, né, ficou todo assim concentrado na nossa oração, né? E a gente orou, né, Senhor, o Senhor é poderoso, adorando mesmo ao Senhor, né? O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor sempre livra o teu povo, né, das mãos dos inimigos. E assim a gente foi, né? E daí aquilo me tocou assim, falando, muitas vezes a gente faz as coisas de uma forma tão metódica e meio vazia, que realmente não atrai o coração dos nossos filhos, né? Parece que a gente, vamos orar, amém, pra eu poder descansar e essas crianças dormir logo, né? E não usa esse momento pra, de fato... O famoso check, né? Exatamente. Não usa esse momento pra ensinar sobre adoração. Nesses coraçõezinhos pequenos. Que também precisam aprender, né? Então, muitas vezes a gente precisa ensinar os nossos filhos, porque isso que você falou, né? Do checklist. Muitas vezes a gente não tá com vontade de adorar. Nem sempre a gente tem vontade de adorar. E por isso que é importante que a gente prossiga, mesmo que não esteja com vontade. É a famosa constância que a gente precisa ter na nossa vida cristã, né? É o tema da série, disciplina. Exatamente. Disciplina requer isso, a gente continue. Orando, na expectativa, buscando, amém, né? Para que Ele sempre realize uma obra nova nas nossas vidas, né? Exato. Toda semana que começa, para mim, é um novo começo na minha vida cristã. Né? Eu saio do culto na segunda-feira já com essa expectativa. Essa semana vai ser uma semana nova. O que Deus tem preparado para minha vida nessa semana? Amém. O que Deus tem preparado para a vida dos meus filhos essa semana? Então, ficar sempre nessa expectativa, né? Isso, e a gente precisa olhar para isso como uma disciplina mesmo, né? Porque às vezes a gente olha para adoração como alguma coisa que a gente espera que os nossos sentimentos nos deem, né? É verdade. Mas eu não tô sentindo nada, né? Às vezes no culto você não sente nada, mas é uma questão da posição que a gente se coloca diante do Senhor, né? Isso é uma disciplina, é diário, né? Todos os dias. É verdade. Amém? Amém. Então é isso, gente. Na semana que vem, a gente vai voltar para falar sobre orientação
e celebração, as últimas 2 disciplinas. Mas vai ser o último episódio da série já? Não! Claro que vai ter bônus! Vai ter bônus, vai ter surpresa vindo por aí. Isso! Em breve vamos contar as novidades. Fiquem ligados lá na página do Instagram. Isso aí. E confiram lá que tá chegando aí umas novidades legais. Isso mesmo, gente. Muito obrigada por estarem conosco mais uma semana. A gente quer agradecer também os feedbacks que nós temos recebido. Muito bom. Muitos dessa nova série que nós, estamos fazendo aí. Obrigada para quem sempre está aí nos escutando. E obrigada pelos feedbacks. Glória a Deus! Isso, a gente se sente encorajada, né? Porque a gente tá aqui no podcast, a gente tá falando eu e a Jaque. Parece às vezes que a gente não tá falando pra ninguém, E gente. assim, tem sido muito bom pra nós, a gente ama gravar e tem sido muito edificada. Sim. Mas quando a gente ouve o que o Senhor tá falando com vocês também, Amém. Isso nos encoraja, nos motiva, porque a gente sabe que o propósito desse ministério tá sendo alcançado. Amém, é isso mesmo. Então, muito obrigada por quem entra em contato com a gente aí. Obrigada, um beijo e até semana que vem. Até! Obrigada por estar com a gente mais uma semana. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos para sempre saber das novidades do Ministério no @Mães pela Graça. Também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. Se você gostaria de ter este tipo de conversa com as suas amigas mães, considere começar o seu clube do podcast. No nosso site você aprende como. E se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor nos deixe saber. Vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.